Olá, gente querida! Hoje é terça-feira da oitava da Páscoa. Estamos nesse primeiro momento de reflexão sobre a experiência da ressurreição. Hoje é o dia 6 de abril e o texto que a liturgia nos oferece no dia de hoje é de João capítulo 20, versículos 11 a 18. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do Pai, do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos fazendo esse percurso bonito neste período de Páscoa. Na primeira leitura estamos sempre lendo o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ontem e hoje, o famoso discurso de Pedro em Pentecostes. Ali está condensado todo o querigma, o anúncio primitivo de fé da igreja. Jesus passou fazendo bem a todos, pregou o reino, foi entregue, morreu na cruz, Deus o ressuscitou e disso nós somos testemunhas. No Santo Evangelho, até agora, nós tínhamos feito o processo praticamente da compreensão na fé dessa experiência da ausência de um corpo. O túmulo está vazio. Ontem começamos com a primeira aparição do ressuscitado a Maria Madalena. Lemos o Evangelho de Mateus. Hoje temos este belíssimo texto que provém do Evangelho de João. E o que podemos destacar no texto do Evangelho de hoje? Primeiro, é bonito perceber os personagens desse texto. Maria Madalena, inicialmente, está sozinha e chora. Ela vai ao túmulo e simplesmente chora. Depois aparece o testemunho de dois anjos.
Depois aparece o próprio Jesus Cristo. E, finalmente, Maria Madalena vai aos discípulos para dar testemunho da aparição do ressuscitado. Percebam que é um processo catequético de Maria Madalena sozinha, que chora junto ao túmulo vazio, até o mandato missionário à igreja, aos discípulos. É bonito também perceber no texto de João do Evangelho de hoje que há 3 movimentos. Percebam que no primeiro versículo, no versículo 11, Maria inclinou-se para dentro do túmulo. Nesse momento, os olhos de Maria, a experiência de fé de Maria, a sua estrutura psicoemocional está toda ela voltada ainda para o sepulcro. Ela se inclina para dentro do buraco, ela se inclina para o sepulcro. O seu olhar só consegue perceber a saudade. O seu olhar só consegue perceber a ausência do corpo do seu amado. Ela se inclina para dentro, para a morte, para o passado. Depois do testemunho dos anjos os anjos lhe perguntam: mulher, por que choras? Por que choras? Dar um sentido ao choro, dar um sentido à experiência do luto. Maria, nesse primeiro momento, vive a experiência do luto. Como muitas famílias no nosso querido Brasil vivem a experiência do luto, especialmente por causa da Covid-19. Enquanto a pessoa permanecer no luto, ela não consegue dar o passo para olhar noutra direção. A resposta de Maria aos anjos ainda está vinculada ao passado. Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Mas, no versículo 14, acontece um outro movimento, um movimento fundamental para a superação da experiência do luto e para conseguirmos ressignificar a experiência da morte. Maria voltou-se para trás. Ela dá as costas ao sepulcro. Ela voltou-se para trás, agora para olhar não mais na direção do sepulcro, mas na direção da vida. E quem ela vê? Ela viu Jesus, e Jesus estava de pé. A experiência antropológica do luto é fundamental. É muito importante fazermos a experiência do luto. Mas num determinado momento é a hora de olhar na outra direção. E olhando na outra direção, encontramos Cristo, de pé, Cristo ressuscitado. Trava-se então um diálogo muito bonito entre Jesus e Maria. Esse encontro de Jesus com Maria está profundamente marcado pelos textos, especialmente do capítulo 3 do livro do Cântico dos Cânticos. A amada que procura o seu amado. Jesus ressuscitado lhe pergunta: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela procura o amado da sua existência. É como a esposa do Apocalipse, que ansiosamente passa a noite inteira procurando o seu amado. Mas ela ainda não consegue fazer uma leitura de fé e compreender o dado escriturístico da ressurreição. Senhor,
Se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. Quando é que acontece o momento primordial da mudança fundamental do olhar de Maria? Somente quando Jesus pronuncia o seu nome. Jesus ressuscitado pronunciou o nome de Maria e ele a chama por este nome, Maria. Diante da pronúncia do seu nome, Maria reconhece a identidade profunda de Jesus. Isto é, Deus pronuncia o nosso nome. Deus se insinua. Deus vem ao nosso encontro. Deus nos conhece mais do que nós mesmos. E ao pronunciar o nosso nome, ele, na verdade, revela a nossa identidade. E a nossa identidade profunda só pode ser dada à luz do crucificado, que é o ressuscitado. Termina o texto do Santo Evangelho com aquela recomendação fundamental: não me segures. Em João, Jesus ressuscitado não transmite a Maria a ordem de mandar os discípulos à Galileia. Ao contrário, Jesus fala do retorno ao Pai. Ainda não subi para junto do meu Pai e do vosso Pai, do meu Deus e do vosso Deus. Somente neste momento, no versículo 16, quando Maria, de fato, volta-se para Cristo. Esse é o terceiro voltar-se. O primeiro é quando Maria só consegue observar o sepulcro, só consegue olhar para o passado. O segundo, no versículo 14, quando Maria dá as costas ao túmulo e agora olha para o horizonte, olha para a frente, e ela descobre Cristo Jesus, ainda pensando ser o jardineiro. Fundamentalmente, o que acontece no versículo 16 é o ponto central do texto de hoje. Quando Jesus pronuncia o seu nome, Maria, de fato, volta-se para Cristo e percebe a presença do ressuscitado. E ela se torna a apóstola dos apóstolos. E ela vai aos discípulos para testemunhar: eu vi o Senhor. E ela conta aos seus amigos, aos discípulos, ela conta à igreja aquilo que ela experimentou junto ao túmulo nessa aparição do ressuscitado. Guardemos para nossa oração no dia de hoje, primeiro, a superação da experiência do luto por causa da experiência da esperança, da fé no Cristo ressuscitado. Ao mesmo tempo, essa experiência de encontro com Cristo é uma experiência fundamental que nos abre para um outro horizonte, especialmente para o testemunho missionário. Oremos para que a Igreja, experimentando Cristo Jesus ressuscitado, Ele que revela a nossa identidade profunda, a Igreja toda possa ser testemunha desta alegre e esperançosa notícia à humanidade. Um abraço a você. Fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima, e eu o abençoo, eu a abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.